Então, vamos lá, agora voltar aqui para o conteúdo aqui. Então, a primeira opção, ela é o Client Submission SMTP Out, né? Quando que você tem que descartar essa opção? Eu quis usar essa abordagem de descartar primeiro. Se vocês lerem na documentação, ela começa assim, quando você deve usar. Eu vou começar ao contrário, porque eu acredito que vai ser mais didático. Quando você não deve usar, quando você descarta. Se você tem Security Default habilitado no seu ambiente, já esquece a opção 1. Porque com Security Default, o Basic Authentication, que é usado no Exchange para fazer o SMTP Out, ele já é desabilitado. Então, eu peguei aqui um exemplo aqui, ó, de 2 PowerShells, onde eu tenho... Vamos lá, deixa eu pegar o outro cara aqui, ó. Onde eu tenho um exemplo de um tenant. À sua esquerda... Opa! À esquerda, onde está falso. Aqui, eu estou falando que o Basic Authentication está ligado. Ou seja, olha para você ver, o Basic Authentication desabilitado é falso, significa que ele está habilitado verdadeiro, beleza? E lá em cima, na direita aqui, o desabilitado, né, o Basic Authentication, que é o SMTP Client Authentication, é justamente esse SMTP Out aqui, tá? Esse tenant da direita, cadê o meu zoom? Esse tenant da direita, ele tem Security Default habilitado. Pelo fato de ele ter Security Default habilitado... Opa, ficou ruim ali. Pelo fato de ele ter Security Default habilitado, ele está com Basic Authentication desabilitado. Por quê? Qual que é o contrário do Basic Authentication? Modern Authentication. Se você está com Security Default no seu tenant habilitado, o Modern Authentication está sobrepondo o Basic Authentication, né? Então, aí você já vê ali que está true, falando que ó, aqui não passa autenticação básica, não, beleza? E aqui num tenant que já tem que o Security Default está desabilitado, e o cara você pode estar usando regra de acesso condicional para dar mais segurança, pode estar fazendo outras situações para contornar, porque todos os tenants mais novos agora já nascem com Security Default habilitado. Você vai fazer um projeto novo hoje, do zero, já vai nascer com Security Default, então tem que ficar esperto. Então aqui eu já estou mostrando para vocês, quando não usar. Você chegou cliente novo, ganhou um projeto agora, ou está lá na sua empresa que, vamos migrar para o 365, é que você quer vida, o pessoal está falando, ok, começou um tenant novinho, já vai vir com Security Default. Aí o cara amanhã liga para você e fala, aqui, preciso configurar a aplicação lá do RP para enviar e-mail. E aí, se você estava nessa aula, você já vai pegar, vai falar assim, não, você não vai dar para fazer a SMTP Out, porque nós somos um tenant novo, temos Security Default habilitado, o MFA está cortando aí na alta, e Modern Authentication também, que é tudo consequência de um Security Default habilitado. Então, qualquer uma dessas opções ali, que se tiver on, não vai funcionar. Se tiver um force no MFA para todos os usuários, não vai funcionar. Se tiver Modern Authentication, que é a nível de global, não vai funcionar. Se tiver Security Default, que ele vem com tudo isso e muito mais, não vai funcionar. Então, e aí você já descarta. E quando você descarta isso, você vai usar a opção 2 ou 3. Então, vamos falar um pouco mais da opção 1, porque pode ser que você precise dela. Pode ser que você está com Security Default off, né? Como mostrei aqui. Como que você vai fazer essa verificação? Você vai chegar lá no Exchange Online, você já pode rodar esse comando aqui, o get transport config, que apagou o negócio. Putz, aqui, ó. Você já pode rodar esse comando lá, tá? E você vai conseguir saber se esse cara está desabilitado ou não. Outra forma muito simples é via portal do Azure e ver se o Security Default está habilitado. Se ele tiver, a opção 1 não vai funcionar. Então, você está nesse cenário aqui que você olhou, você foi um cara que já aprendeu, está lá no ambiente, vai falar, já que eu verifiquei e o Security Default está desabilitado, a opção 1 eu consigo. Aí você vai começar a destrinchar dentro da opção 1, né? Porque se do contrário, se você tivesse encaixado nesse if aqui, Security Default, você já descartava. Não vai ficar agora. Agora eu preciso da mailbox, eu vou dar licença, não sei o quê. Chega lá na frente, não funcionou, e começa a fazer troubleshoot que não funcionou, e vai e começa a perguntar para um monte de gente, pergunta na comunidade, pergunta não sei na onde, pergunta no caixinha de pergunta do Ladies, e vai começar a ficar doido, mas porque você não pegou a visão aqui inicial. Então, isso aqui é para você dominar, beleza? Então, a opção 1, destrinchando ela,
é isso, você vai precisar de uma mailbox, de uma licença. Porque na opção 1 você consegue enviar, conceito lá do enviar, né? Na opção 1 eu consigo enviar e consigo receber. Então, para o caso aqui do suporte @empresa, a opção 1, maravilhosa, né? A opção 1 funciona. Porque eu vou conseguir receber os e-mails, né? Vou conseguir enviar e receber lá no suporte @tarará. Aqui na opção 1, você precisa de uma licença, tá? Esse é o grande, assim, contra, vamos dizer, porque dependendo da empresa que você vai fazendo, ela não quer gastar uma licença com aquilo. Só que quando você domina, você sabe, ó, não tem como fugir, nós vamos ter que colocar uma licença, beleza? E você precisa dessas configurações aí, de SMTP, a porta 587 recomendada e o TLS habilitado. Ali, qual que é o lance dela? É porque justamente porque você precisa de usuário e senha, por isso que você precisa de uma mailbox. Um user mailbox, tá? Você vai precisar de um user mailbox. Não vem com room mailbox, shared mailbox, gambiarra box, tá? Você precisa de um usuário e senha ali para colocar aquilo. Então, você vai criar uma user mailbox, vai ter usuário e senha, e normalmente lá na sua aplicação, impressora, etc., vai estar lá falando qual que é o SMTP. Já está aqui falando que é SMTP. Qual que é a porta? Está aqui falando a porta. Qual que é o TLS que vai usar? Vai ser sim ou não? TLS que vai usar, beleza. E aí vai pedir qual usuário e senha. Às vezes acontece que você está numa aplicação, etc., que o cara não aceita colocar usuário e senha. É muito difícil ter esse cenário, mas já vi aplicação legada, antiga, que não aceita colocar usuário e senha, que ela vai te forçar a ir para a opção 2 ou a 3, tá? Então, se sua aplicação, por exemplo, não tem como pôr usuário e senha, você já descartou direto, de cara. Opção 1 não dá, porque a opção 1, eu tenho que pôr um usuário e uma senha, tá? Uma mailbox com usuário e senha e tudo mais. Então, beleza. Então, aqui você já pegou como que funciona a opção 1. Na hora de você configurar lá, dominar que você tem esses parâmetros do servidor do Exchange para conectar. Basicamente, fala qual que é o número do servidor, a porta, coloca TLS, usuário e senha, passou, já está resolvido. Já vai enviar e vai receber, porque a mailbox está lá cadastrada. O recebimento da mailbox independe disso aqui, porque, como eu falei, isso aqui é só envio. Vou repetir 1000 vezes para que vocês nunca mais esqueçam. Isso aqui é só envio. Eu vou receber e-mails, mas não é porque meu e-mail está cadastrado na impressora, no TOTS ou no ATRS. É porque aquilo é uma mailbox com licença e se eu mandar a mensagem vai receber. Qual que é a sacada do SMTP Out aqui? SMTP Out, ele consegue enviar e-mails para dentro da... Agora, presta atenção, hein? Anota isso aí. A opção 1, ela consegue enviar e-mails para dentro da organização e para fora também. Porque eu estou autenticando. É como se eu estivesse usando o meu Outlook, né? O Outlook não conecta e não manda mensagem para dentro, para fora da organização? Então, a opção 1 tem esse ponto, tá? Quando a gente vai para a opção 2, aí começa, aqui então, na opção 1, né, que está falando bonitinho, ó, você consegue mandar para usuários externos, olha que legal. Pronto. A minha necessidade é enviar para usuários externos, né? Meu suporte @empresa precisa mandar para externo, pô, que vai cair como luva, porque se tem gente de fora da empresa que precisa receber, eu sou um prestador de serviço, eu vai ter que usar esse cara aqui, porque eu preciso mandar para fora, né? Agora, se você só precisa mandar para dentro da sua organização, o SMTP Out pode ser descartado, beleza?